nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não
eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Boa noite, Eva. Boa noite, evangelistas do amor. Como estamos? Estamos calmos? Estamos confiantes em Deus, que tudo passa, que isso aqui é um átimo da nossa existência, vamos dizer assim, um trocinho piquititinho, e que isso vai passar. E para a maioria de nós que está aqui agora assistindo, já está quase chegando a hora, né? A maioria de nós aqui já viveu quase a metade da vida, ou mais do que a metade já, né? Estamos mais próximos da partida do que da chegada. E lá do outro lado, tudo se encaixa, né? Nós vamos ter a compreensão de tudo que nos aconteceu, e tudo isso que nos inquieta hoje não vai mais ser preocupação, porque é outro plano, é outra coisa, serão outras preocupações. Então, muitas vezes a gente se entrega numa hora que a gente está na descida, como se essa parte, né, da vida fosse a parte final. Não é, né? A gente está no começo da nossa existência. Então, quando a gente dá essas caídas assim, é aí que a gente tem que ter a fé, né? Tem que ter fé e tem que ter coragem, porque isso vai passar. E muitas vezes nós nos esquecemos que tem muitos espíritos por nós, que estão nos olhando, e se nós merecermos, as coisas se ajeitam muito mais rápido do que nós imaginamos, né? Tem um jeito das coisas se ajustarem, e tudo vai voltando. Eu vou falar uma palavra que não é nem muito adequada, né? A normalidade, porque na verdade cada dia nosso é diferente, né? Não tem um dia igual ao outro, não tem um espírito igual ao outro, não tem um pensamento igual ao outro, não tem uma vida igual a outra. Todos que nos rodeiam trazem uma bagagem imensa de vidas, vidas e vidas.
E quando nós nos aproximamos uns dos outros, nós nos enfrentamos com as experiências de vida, né? Então a gente tem a tendência de achar que a vida do outro tem os mesmos preceitos, né, da nossa vida, e a gente entende que o outro pensa como a gente pensa. E aí o que acontece? Lá em Minas tem uma expressão: embanana tudo. Por isso a gente tem que ter calma, calma. Isso vai se ajeitar, né? Vamos nos entendendo. Isso vai passar. E Deus é o nosso Pai. Ele vê, Ele ouve, Ele sente e Ele age. E muitas vezes Ele age e nós achamos que foi o pior. Age de uma forma que desconstrói alguma coisa que para nós era muito sólido, e nós achamos que aquilo é o fim do mundo, e não é, às vezes é o começo de uma nova alegria. Então tenhamos calma, discernimento, coragem e vontade de fazer as nossas reformas íntimas, né? Para a gente conseguir conviver com todos os nossos irmãos, dos mais fáceis aos mais difíceis, entendendo que nós sofremos influências 24 horas por dia. Allan Kardec já nos trouxe como resposta dos Espíritos muito mais do que podemos imaginar. E somos todos, sem exceção, susceptíveis a estas influências. Então, muita calma nesta alma, não é? Boa noite, então. Tânia Pacheco, Darnei Pereira, Renata Rodrigues, Neiva Azevedo, Sheila Gama, Eliane Teles. Isso, a Eliane Teles está dizendo: dores aparecem para darmos valor ao nosso bem. Alice Guscuma, Alexandre Augusto, Feliciana, Marli Ogawa, Sheila Norato, Marilene, Maria Alice, Carmen Viviane, Soraya Só, Adriana Iara, Expedita, Margarida, Vera Scheffer, oi, Ângela Maria Xavier, Rosa Bueno, Regina Camicoga, Jailson, Recife, Pernambuco, Jerusa, olá, Márcia Melo, Maria Melo, Adriana Joaquim, Edilza, Carmen Viviane, Irailde, com calma tudo se ajeita, Márcia Fernandes, Elton Reis, Maria da Conceição, sejam todos bem-vindos. Fabiana Bion, boa noite, querida. Érica Leandro. Então, gente, Raimunda e Valdira, Liliane do Bem. Liliane é do bem, gente, cola nela. Ana Patrícia Falcão, Eugênia Maia. Então, boa noite a toda a família Eva, né? Nossa família do coração. Vamos acender as nossas lanterninhas. Vamos dizer a Jesus que já estamos aqui, que Ele possa chegar de mansinho, como sempre faz, sem nos interromper a jornada, sem passar na frente dos nossos sonhos, sem interromper as investidas, né, que temos no nosso livre-arbítrio, que Ele chegue de mansinho, entre no nosso coração e que aquela paz que Ele guarda, né, resplandeça em cada um de nós. Nós agradecemos a espiritualidade, a Jerônimo Mendonça,
nosso mentor, irmã Sheila, toda a espiritualidade amiga que nos acolhe, que sustenta o Evangelho de amor, que não nos deixa órfãos. Muito obrigada. Nós pedimos que nos cerquem, que nos guiem, que nos guardem, que nos protejam de todos os males, visíveis e invisíveis. E Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, derrame sobre cada lar muitas bênçãos de amor e de paz. E que essa paz que a espiritualidade transmite invada as nossas consciências, para que possamos despertar para o que viemos fazer nesta terra abençoada. Nós não viemos trazer coisas ruins, nós não viemos para incomodar os nossos irmãos, nós não viemos para machucar o coração alheio, nós não viemos para derramar lágrimas, nós viemos para amar e servir aquele que é o mais pequeno, o menor, aquele que serve mais, é maior aos olhos de Deus. Que entendamos isso e vivamos uns com os outros, servindo para aprendermos a amar. Obrigada, Jesus, por ter ensinado tanto a nós. E assim, Senhor, pedimos permissão para começar o Evangelho de número 614, dizendo graças a Deus. Que tenhamos uma noite de paz e de bênçãos, que assim seja. Boa noite, Alex José. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Salve, mais um domingo, mais uma semana começando aqui no EVA. Esse é o 26 de dezembro de 2021, EVA 614. E hoje nós temos aqui vários aniversariantes. Olha, gente, eu percebi enquanto a Alice fazia a abertura, vários pedidos, várias intenções aí, né? Por irmãos encarnados, desencarnados, alguns aí passando por tratamento de saúde, né? A fé é a que salva. Coloquem as suas intenções, vibrem por elas, que com certeza, havendo merecimento e necessidade, a espiritualidade está a postos, né? Gente, Luiz Beto pediu para dizer para vocês que ele está com uns compromissos familiares aí por uns 2 ou 3 dias, talvez ele não consiga permanecer aí no monitoramento dos comentários, tá? Mas ele está ligadinho aí no EVA. Muito bem, Maricelma Menezes, parabéns. Completando era hoje, sempre presente aqui no EVA, desde muito tempo, né? Parabéns. Tailândia Cristina. Patrícia Nadruz, também completando era com a gente. Olha, a Lacir Duarte, a irmã da Laciene Duarte também, aniversariando neste dia 26 de dezembro. A Maria de Lourdes, completando 6.3, lá de Serquilho, São Paulo, parabéns. Parabéns para todos. Olha, tem um rapazinho aqui que está completando 5 anos hoje. Ele disse que toda hora ele fica perguntando assim, cadê aquela moça da oração? Essa moça da oração é o Vinícius, ele é sobrinho da Adriana Jaquim. Ô Vinícius, beijinho para você. Ele está acompanhando o Evangelho de Amor hoje, ela já contou aí para nós. Oi, 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 lá vai o beijo. Pega, Vinícius, é para você, ó. Pega esse beijinho. Pega. Pegou? Muito bem. Gente, hoje é dia de alívio. Um presente para a sua alma. Quem tiver com o livro em mãos aí, página 83. Alma querida e nobre. Eu já deixei a imagem aí na tela. Se você quiser já ir comentando com base nela, já está aí à vista dos evangelistas do amor. Pois é, gente, olha só, né? Que alma linda que a gente vai estudar hoje. Alma querida e nobre. Só o título, né?
já nos remete a uma paz tão grande. Imagina uma alma querida e nobre. Você é querida e nobre? Eu sou querida e nobre? Você é querido e nobre? Vamos imaginar a gentileza de uma alma querida e nobre. Eu acho que todas essas lições, né, trazidas por irmã Sheila, elas nos convocam a um exame de consciência, né? É como se fosse um gatilho para a gente despertar em nós essas belezas, né, da alma que nós somos. Então é interessante a gente ficar atento e se deixar envolver por esses sentimentos, pois como defesa, né, às vezes é difícil para a gente se observar. Na defesa, o que a gente faz? Fecha. A gente se fecha, aquilo entra no ouvido, sai pelo outro e a gente perde a grande oportunidade. Eu me lembro mal de uma história que tinha um senhor se afogando num barquinho, vinha uma enchente grande e ele estava no meio lá do rio e o vizinho dele disse: seu fulano, saia daí, está vindo uma enchente, o senhor pode se afogar. Ele não acreditou, ficou na enchente. De repente, quando ele viu, né, que as coisas não estavam bem, ele começou: Senhor, me ajude, eu vou morrer. Daí a pouco ele viu um barco maior passando por ele: vem aqui, pule para cá, vamos sair daí para você se salvar. Ele: não, meu Senhor vai me ajudar. E continuava: Senhor, me ajude, eu vou me afogar. Daí a pouco veio um helicóptero com uma corda, né? E pediu, né? Venha, suba aqui nessa corda, agarra a corda. Ele: não, meu Senhor vai me ajudar. E aí, ele acabou desencarnando. E quando ele chegou do outro lado, né, o Senhor o recebeu e ele disse: mas Senhor, eu chamei tanto pelo Senhor, o Senhor não foi me resgatar, o Senhor não foi me ajudar. Ele falou: como não, meu irmão? Primeiro, vizinho, eu pedi para te avisar, você não escutou. Depois, mandamos um barco grande, você não aceitou. E ainda mandamos uma corda e você não quis. E ele disse: mas eu esperava pelo Senhor. Então o Senhor nos usa a natureza, usa daqueles que estão ao nosso lado para nos dar os recados, para nos trazer os sinais, para que nós possamos receber todas as orientações que nós necessitamos. E nós nos fechamos porque nós não confiamos. A gente não confia, porque a confiança parte do que nós somos. Então, como eu vou confiar em alguém que eu penso que age como eu ajo? Então, nós ficamos esperando o Senhor chegar. Então, eu acredito, né, que essas mensagens nos aproximam muito do que Deus quer para nós, das mensagens que Ele endereça a cada um de nós. E a mensagem hoje, 83, é alma querida e nobre, né? No dicionário, partindo nobre como atitude, né? Não como realeza. Aqui não fala de realeza nem de aristocracia, não. Aqui fala de comportamento, de atitude. No dicionário, nobre, olha o que significa: que tem tendência para praticar o bem, que é generoso, que é benevolente, que é bondoso ou magnânimo,
Disse do indivíduo que é digno de respeito e reverência pela grande quantidade de qualidades e excelências demonstrados, que demonstra sublimidade de caráter ou de moralidade, honroso, notável. Essa é a nobreza dessa alma a que a irmã Sheila se dedicou aqui. Dessa alma querida e bondosa, generosa, que pode receber uma reverência por ser tão boa, pela excelência da sua moralidade. Olha que bacana. Aí, né? Estamos aqui na família Eva. Pensa, busca suas memórias. Quem aí que você conhece que é uma alma querida e nobre? Fecha esse buraquinho. Quem pode ser considerado uma alma querida e nobre? Tão boa assim. Então ela começa dizendo assim, ó: a nobreza de uma alma se revela na compreensão e na aceitação dos desígnios de Deus. Primeiro, compreender e depois aceitar. Existe diferença em compreender e aceitar? Com certeza, muita diferença. Porque quando você aceita sem compreender, você vacila. E quando você compreende e aceita, você fez a junção necessária. Muitas vezes, nós aceitamos sem compreender, porque nós precisamos. É melhor aceitar do que errar de novo. Mas quando se compreende, quando aquela atitude nasce do seu desejo, eu aceito os desígnios de Deus porque eu compreendo, significa um passo gigante. Só aceitar é um grande passo, mas compreender e aceitar é um passo gigante. Então essa alma querida e nobre, ela aceita, resignada, a vontade do Pai, os desígnios do Pai. Uma vez nós comentamos aqui no Evangelho de Amor, né? Que os Espíritos nos disseram e dizem que se a gente tivesse coragem, né, de dizer ao Pai assim: seja feita a vossa vontade, a gente não duraria na terra, a gente não suportaria. Porque Deus é tão compassivo, é tão Pai, né, vamos dizer assim, que Ele sabe que a gente não aguenta. Então vai aos pouquinhos. Nós vamos teimando, caindo, pelejando, calejando, esfolando, vamos a trancos e barrancos. Porque se for pela vontade dEle, né, de acontecer com a gente o necessário e o merecido, a gente não aguenta. Então a gente fica dando umas escapadas aí. Então a alma querida e nobre não tem essa conversa com ela. Ela compreende e ela aceita. Vamos cantar aqui. Você já viu como é que está chegando o som aí? Essa canção é um poema de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E eu fiz um complemento, pedi licença para complementar a última estrofe e musicar.
aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita a tua vida. Essa canção aqui é o retrato desse versículo, né? É contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita a tua vida. Compartilha da vida de todos, porque é impossível vivermos aqui sem compartilharmos da vida dos outros, né? Porque nós não vivemos, nós somos ímpares, mas vivemos aos pares. Então, aceita a tua vida, não queira viver a vida do outro, porque você pode se frustrar. E que, sabe aquele ditado? Quem vê cara não vê coração? Né? Vocês estão olhando aqui, ó, essas duas carinhas mineiras aqui, ó, marmita e marmota. Eu sou a marmota, viu, gente? Não é você, né? Você que é a marmota, né? Acho que você vai ter que desligar aquele ventilador ali, Alex, porque tá vindo, ele está fazendo uma volta e vindo aqui me fazendo tossir. Então nós precisamos aceitar a nossa vida como essa alma querida e nobre, né? Aceitando a nossa vida, compreendendo os desígnios de Deus. Então vamos mais para frente um pouquinho aqui. Nós começamos assim.
A nobreza de uma alma se revela na compreensão e na aceitação dos desígnios de Deus. Aí continua. Exala o doce perfume de amor que emana do teu coração para alimentar e consolar os corações que sofrem e choram. Eu vou ler de novo. Exala o doce perfume de amor que emana do teu coração para alimentar e consolar os corações que sofrem e choram. Vejamos, né? Aqui tem 2 pedidos, vamos dizer assim, 2 comandos. Exalar e alimentar. Mas será que no meu coração tem perfume de amor para emanar? Ela já afirmou que tem um perfume de amor que emana do meu coração. E ele não emana por emanar, ele não flui por fluir apenas, ele tem um objetivo: consolar os corações que sofrem e choram. Aí vem a questão: como é que eu vou emanar algo que eu nem sei se eu tenho para consolar quem sofre e chora, se quem está precisando de consolo sou eu? Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou ter força? Aí a gente pensa assim: eu não estou desculpa, eu não estou valendo nada, não estou dando conta de nada. Minha vida já está uma confusão. Como é que eu vou fazer isso para os outros, meu Deus? Se está faltando em mim, cada um só dá o que tem. Mas há uma afirmação. Esse amor que exala do seu coração. Meu Deus, como é que pode não existir amor se nós somos filhos de Deus? Irmãos de Jesus. Como é que pode? Então, existir? Existe. Existe amor e mais um tanto de coisa, né? E o que é? O que nós estamos exalando? Tem mais um tanto de coisas que existem, nós colocamos no nosso coração. Muitas coisas, um turbilhão de coisas. O que a gente está exercitando mais? O que está fluindo mais do nosso coração? Né? Imaginemos o nosso coração como um grande armário, cheio de gavetas. Qual gaveta eu estou abrindo mais? O que eu estou usando mais? Né? Tem até aquela história, né, que dentro de nós existem 2 lobos, né? É o amor e a raiva, o egoísmo e não sei o quê. Sei lá, são 2 opostos. Né? Então, para a gente observar qual que a gente está alimentando mais. Então, se existe amor que emana, eu tenho que abrir essa gaveta. E quanto mais eu emanar amor, mais eu vou receber. Então, tem uma frase que é dura de escutar, dura de ouvir. Às vezes a gente nem quer ouvir, que é assim, ó: veja o que você está recebendo e observe o que você está doando. Então a sugestão, né, é que a gente pegue esse melhor que existe em nós, esse amor, e console. Só a sua atitude de consolar multiplica o amor que existe em nós. Pensemos e cantemos. Fica sempre um pouco de
perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Alex, você está caladinho aí? Você pode interferir, dar sua opinião, trazer alguma colocação. A Renata Rodrigues comentou aqui o seguinte, diante do que já foi exposto até agora, que acredita que quando colocamos a nossa dor no bolso e vamos em auxílio ao nosso próximo, sentimos fortalecidos para vencermos as dificuldades. Com certeza. Então vamos lá. Começamos assim, ó. A nobreza de uma alma, se revela na compreensão e na aceitação dos desígnios de Deus. Exala o doce perfume de amor que emana do teu coração, para alimentar e consolar os corações que sofrem e choram. Conta para eles sobre Jesus e segue por aí evangelizando as almas sequiosas de consolação. Fala para todos sobre o Deus de amor e misericórdia que habita o teu interior. Olha só, olha o pedido. Contar para os que sofrem e choram sobre Jesus. Evangelizar, levar a boa nova a essas almas que desejam o consolo, a luz, a iluminação, o entendimento. Fala para todos sobre Deus, de amor e misericórdia, não é o do Deus de punição, não, que habita o teu interior. Meu Deus, agora eu estou numa situação delicada. Como é que eu vou falar de Deus e de Jesus para as almas sequiosas, sedentas, necessitadas de consolação? Se nem eu mesma
estou sabendo muito nem de Jesus nem de Deus. Como é que eu vou sair por aí falando? E tem gente que nem acredita em Deus. E tem gente que nem acredita em Jesus. Como é que eu fico com uma tarefa tão grandiosa dessa? Porque falar de Jesus, para quem conhece Jesus, para quem ama Jesus, vou falar de Deus para quem acredita em Deus é alguma coisa. Porque na maioria das vezes, quando a gente está sequioso de consolação, passando por dificuldades, por provas, por expiações, a gente tem certeza que Deus nos abandonou, a maioria de nós. Nós já descartamos Deus. Porque Deus, que é Pai, não deixaria a gente sofrer. A gente ouve isso demais. Como é que eu vou sair por aí, alma querida e nobre, sair por aí falando de Jesus? Como é que vai ser isso, meu Deus? Uma vez nós estávamos na rodoviária, fomos levar alguém para embarcar. E sentados, não sei se você se lembra disso, naquelas poltronas, aquelas cadeiras que ficam lá esperando, chegou um rapaz para falar de Jesus, você lembra? Ele estava vendendo um livrinho e tal. Eu achei aquilo estranho e tal. Eu falei, não, gente, esses negócios combinados, assim, essas falações, assim, eu não gosto disso, não. Vem, fala. E não sei o que, eu fiquei assim incomodada com aquilo. Depois pensei, gente, esse cara é corajoso. Ele não perguntou qual é a minha religião, ele não perguntou se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus. Eu não sei se ele sentia Jesus quando ele falava de Jesus, eu sei que eu fiquei incomodada com a maneira que eu fui abordada. Eu não estava passando mal, eu não estava doente, eu não estava sequiosa de consolação. Eu estava ali levando uma pessoa querida que tinha vindo me visitar. Eu estava alimentada, eu estava bem de saúde. Eu não tinha nenhum motivo para ficar nem chateada, mas eu fiquei incomodada com aquela abordagem ali. E eu estava, de boa. Agora imagina você chegar, falar de Jesus para quem está ali, numa cama, doente, está pobre, está sem nada, está com fome. Então, o que é falar de Jesus e falar de Deus para quem está precisando de consolação? O que é? Como devemos fazer? Eu entendo. Agora eu estou dando opinião, tá, gente? Estou dando opinião. Estou trazendo isso aí de lugar nenhum, estou dando a minha opinião. Eu entendo que é ser solícito naquela hora, ser companheiro e se colocar à disposição. Eu acho que isso é falar de Jesus. Para os que choram, para os que sofrem, para os que estão sequiosos de consolação. É se colocar à disposição. Como diz Chico Xavier certa vez, gente, não é de passe que esse senhor precisa, ele precisa de fralda geriátrica. Porque ele está sofrendo, fazendo as necessidades nessa cama, se ferindo, ficando mal cheiroso o dia inteiro. Não é de passe, não é passe que vai resolver esse problema. É um bom pacote de fraldas. Então, falar de Jesus e falar de Deus é se colocar à disposição com amor para o que der e vier. Não, aí também não, Elizabeth. Aí já é demais, porque eu me coloco à disposição, eu vou levar os alimentos. Sim, fulano não tem nada. Está lá, debaixo de uma lona não tem nada. Eu vou ali, vou comprar um sabonete, vamos tomar um banhozinho na chuva mesmo, comprar uns biscoitinhos, um leite, um pacote de arroz. Aí você vai lá. Aí você compra aquele sabonete que é um sebo, que ele não sai nem raspando com faca. Você compra aquele biscoito que a hora que abre o pacote ele espatifa em 1000 pedaços. Você compra uma farinha que a cada caroço tem uma grossura, que ele já não tem dente, já piora tudo.
Você compra um papel higiênico que parece um jornal, mas você faz a cesta e leva. Gente, eu não sei se estou me fazendo entender. Falar de Jesus, vai lá, compra o sabonete que você usa aqui na sua casa. Compra aquele biscoito, você não pode levar 3, leva um só. Aquele que você compra para a Lila. Compra aquele papel higiênico que você põe no seu banheiro. Ah, mas eles são outra realidade. Qual é a outra realidade que eles são? Jesus escolheu, olha, aquele ali, eu vou curar só o dedo, porque é outra condição. Ah, não, aquele ali eu vou curar o corpo inteiro. Gente, falar de Jesus é considerar com o melhor de nós, com o melhor do nosso coração. Ah, mas tem uma expressão, né, que diz, está pegando boi com vaca e tudo, já não tem nada mesmo. Gente, humilhar é falar de Jesus. Já é difícil para quem está naquela condição receber. É difícil, às vezes se sente humilhado. E quando você tem um carinho, que a pessoa percebe aquele amor, pode ser só 1 litro de leite, aquele que você compra aí para sua casa. Pode ser só 1 litro de leite. Então, falar de Deus e falar de Jesus é afagar, é abraçar o que você tem de melhor. É assim que se fala de Jesus. É com amor, com respeito, nas demonstrações de amor e de respeito. Hoje eu estava num ambiente, eu dei uma trombada com uma senhora idosa. Eu vinha de um lado, ela vinha de outro. Ela me pediu tantas desculpas, eu fiquei tão sem graça. Eu falei, minha senhora, eu é que devo desculpas para a senhora. Ela segurou meu braço e falou, minha filha, eu sei que eu que trombei em você, me perdoa, você se machucou. E eu preocupada, mas ela colocou tanto amor naquelas desculpas dela, que eu perdi o jeito, né? Quem estava errado era eu. Ela me desconcertou com aquele amor, com aquele carinho, né? Você se machucou? Me perdoa, me desculpa. Era uma senhora idosa já, devia ter mais de 80 anos. Nós duas demos uma trombada. E a culpa foi minha, porque eu estava olhando para o outro, eu tinha que ter olhado para onde eu estava andando. Então, gente, é esse amor, né? Eu falo que o amor de Jesus me constrange, eu fico sem jeito. É porque é um amor que não sabemos nem falar sobre ele. Então, falar, essa alma querida e nobre, quando ela sai por aí falando de Jesus, não é assim, certo dia um homem esteve aqui, né, há 2000 anos, tinha o cantar mais belo que já se ouviu, falava para multidões, ele curou leprosos, ele fez paralítico andar, cego enxergar. Não é isso, gente. Isso aí são histórias de Jesus. Falar de Jesus é viver com esse amor. Ah, mas eu sou tão imperfeita, Elizabeth, capaz de não dar conta de fazer nada. Falar é nada. Ah, não é não. Se você já está aqui, tem muita perfeição em você, em mim, em qualquer um. Nós já aprendemos muito. O problema é que a gente está dando umas prioridades aí para as gavetas que deviam até ser extintas desse nosso armário aí. E abrir essa gaveta do amor que existe em nós. Então cantemos, por gentileza. Gente, conta aí para o Alex como é que está o som do violão, porque a gente está tentando ajeitar aqui, eu não sei se está saindo aí, se não está.
O teu amor é o que conduz, tua palavra é o que ensina, raio de sol que me ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim é luz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisas tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim é luz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisas tu, Jesus, suave brisa és tu, Jesus. Tem alguma coisa para trazer aí para nós, Alex? Algumas pessoas comentaram que o violão está um pouco baixo, mas de uma forma geral aqui está tudo bem. Dona Benedita Ferreira falou o seguinte, que a mãe dela foi ajudar a cuidar de uma pessoa acamada e chegando na casa tinha algumas pessoas organizando lá para fazer uma oração para essa pessoa. E a mãe dela falou que primeiro a pessoa precisava de um banho e de café e depois oração. A Renata Rodrigues falou que quando vivenciamos também com alguém próximo, que está passando por alguma necessidade, é um grande aprendizado. Passamos a ter um olhar diferente para as nossas vidas. É no sentido assim, que se alguém está passando por uma dificuldade, a gente se coloca no lugar, né? Deve ser nesse sentido, né? Aí, seguindo aqui, nós começamos assim: a nobreza de uma alma se revela na compreensão e na aceitação dos desígnios de Deus. Exala o doce perfume de amor que emana do teu coração, para alimentar e consolar os corações que sofrem e choram. Conta para eles sobre Jesus e segue por aí evangelizando as almas sequiosas de consolação. Fala para todos sobre o Deus de amor e misericórdia que habita o teu interior. Aí continua: perfuma
colore e ilumina a quem se aproximar de ti. Meu Deus do céu. Essa alma tem que ser muito nobre mesmo, muito generosa, muito capacitada para amar, porque essa recomendação perfuma, colore e ilumina, ou seja, leve luz a quem se aproximar de ti. Gente, como é que nós estamos tratando quem se aproxima de nós? Vamos começar pelos nossos irmãos que convivem conosco, no nosso lar, nossa família. Tivemos a celebração do Natal agora, né? Recente. Encontramos com os parentes, com os amigos, que são os mais próximos. Como é que a gente está tratando essas pessoas? Ontem eu vi muitas frases, muitos cartões, né? Natal é perdão, Natal é amor, Natal é reconciliação, Natal é abraço, Natal é carinho, Natal é família. Tá, hoje não é Natal. Hoje não é perdão, hoje não é abraço, hoje não é carinho, hoje não é amor, é Natal. Diga aí para mim, como é que nós estamos tratando as pessoas que nos cercam? Estamos perfumando? Colorindo e iluminando a vida deles? Não, Elizabeth, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de página? Porque o que você está pedindo aí é para quem tem perfeição. Eu não estou pedindo nada, só estou lendo, né? A irmã Sheila que diz com os amigos espirituais. Ou seja, facilita a vida de quem está ao seu redor. Eu não sou boa de memória não, gente. Eu não guardo autor, eu não guardo página, eu não guardo a história. Eu guardo algumas partes. O Alex esses dias trouxe uma história aí, dizendo, né, do Senhor que ajeitava tudo onde ele morava, para todas as pessoas. Ele arrumava tudo, ele tirava as pedras do caminho. Ele nem sabia para quem, mas ele ajeitava tudo para facilitar para todos que passassem por lá. E ele nem tinha que fazer isso. Os Espíritos dizem muito isso para nós. Limpa o caminho de quem anda ao seu lado. Porque além de você ganhar créditos com isso, pela atitude, desde que seja feita amorosamente, né? Limpa, primeiro que você ganha, né? É esse olhar espiritual, esse prêmio de consolação aí. E o segundo prêmio é que a pessoa vai passar, gente. Vai embora. Se você é aquele que põe pedras no caminho dos outros ou espinhos, pense no outro lado. Se você pôs pedra, é para dificultar o caminho dele, não é? Se pôs espinho, é para machucá-lo, né? Quem é machucado com o espinho, eu vou andar aqui, tem um monte de espinho, eu vou pisar e vou continuar andando? Não, eu vou parar, eu vou voltar, eu vou, sei lá, pedir uma ajuda. Se tem uma pedra, eu não vou poder andar para frente. Então, aqueles que eu atravesso no caminho, por maldade, vão continuar perto de mim. E aquela energia vai circular dessa forma, para ele, para mim, para ele, para mim, para ele, para mim. Todo mal que está lá, está aqui, todo mal. Então os Espíritos dizem, limpa. Ah, mas eu não gosto de fulano. Limpa, deixa ele ir, vai em paz, vai em paz. Então perfuma, colore, ilumina a vida de quem está do seu lado, para que ele siga em paz,
E se ele tiver gratidão, ele te devolve. Você recebe em bênçãos. E se você não receber nada dele, você já recebeu. De estar, entre aspas aqui, né, livre. Então, colocar pedras e espinhos significa estamos juntos na mesma vibração. Limpar o caminho é vá, segue, vai, segue. Eu vou continuar seguindo também. Quer falar aí? O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, ele te levantará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Alex? Vinde à luz, gente, né? Significa, tenha entendimento, compreenda, para doer menos, né? Compreenda para que as coisas se facilitem na nossa vida, né? Para que essas pedras sejam retiradas, né? Para que em meio aos espinhos, as flores possam brotar e perfumar a nossa existência. E diz assim, ó: espalha a esperança, como o Criador espalha as estrelas no céu, sem pedir nada em troca. Gente, essa frase, ela é tão encantadora e ela é tão gigantesca que eu não consegui alcançar a profundidade dela. Espalha a esperança, como o Criador espalha as estrelas no céu, sem pedir nada em troca.
Vocês já olharam o céu estrelado? O que os nossos olhos alcançam, a gente chama de infinidade, infinitude. Não dá para contar as estrelas, mas só o que os nossos olhinhos alcançam. Imagina o universo de Deus, quantas estrelas tem. Eu não sei imaginar isso. Não imagina, a gente só imagina o que pode mensurar, né? O que cabe na nossa consciência, na nossa evolução. Como é que nós vamos espalhar esperança como se espalha estrelas? O que seria a esperança? Procura aí para mim, Alex. O significado de esperança no... Lê aí para nós. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Então espalha confiança em coisa boa. Porque qual é a nossa tendência? Quando alguém vem pedir consolo, muitas vezes a gente vai falar das nossas dores, né? Ele fala assim, eu estou assim, fala, mas eu estou assado. Isso não é falar de coisa boa, né? Espalha esperança. Esperar coisas boas. Mas é muita esperança. É muita coisa boa. Será que nós somos capazes de fazer isso? Ou a gente entra num lugar para ficar pior, né? Eu já contei para vocês aqui uma experiência que eu aprendi. Lá no ano de 1998, por aí, com um grupo de jovens, eu era monitora de juventude. Nós íamos aos asilos, aos hospitais, visitar, cantar, contar história. E nós fomos a um lugar, né, onde as crianças tinham problemas graves, mentais, alguns tinham hidrocefalia. E nós fomos cantar para essas crianças. E nesse lugar que nós chegamos, tinha uma ala lá, que algumas das crianças ficavam amarradas, porque elas eram tão violentas, né, com a dor e tudo, que elas se autoagrediam, se agrediam. E para elas não se machucarem, amarrava as mãozinhas, né, assim, no berço, as perninhas, para elas não ficarem machucadas, não era por maldade, não. E eu cheguei no leito de uma dessas crianças e meu coração cortou, né? O meu filho tinha uns 3 anos de idade. E eu pensei, meu Deus, se fosse meu filho, gente, meu coração cortou. Mas cortou naquela hora. E eu segurei a mãozinha do menino. Quando eu peguei na mão dele, ele apertou a minha mão de um jeito que ele estava quebrando a minha mão. Eu nunca vi tanta força. E eu não conseguia tirar a minha mão da mão dele. Alguém teve que ir lá ajudar a abrir os dedos dele para soltar a minha mão. E eu tive uma torção na mão, né? Ele ia quebrar a minha mão. Aí vocês dizem, mas como, né? Eu também não sei. Foi constrangedor aquilo, né? E claro que eu não fiquei com raiva de jeito nenhum. Deus me livre de ficar com raiva. Nossa! Tá, e acabamos a visita e tal. Naquela mesma semana nós tivemos a reunião mediúnica na nossa casa espírita. E eu, médio de psicofonia, fazia parte da mesa e tal. Ao final da reunião, o mentor do nosso grupo se manifestou e pediu licença, né, para mim, disse minha filha, nós vamos usar um acontecimento para nos educarmos a todo o grupo. Ele disse, você se lembra da situação da visita que você fez e que você quase teve a mão quebrada e tal. Eu achei, né, assim, curioso. Falei, sim, eu me lembro. Falou, então, aprenda. Quando chegar num leito,
e vir alguém sofrendo, não sinta pena, não sinta pesar. Esses espíritos em expiação não necessitam desse sentimento. Leve esperança. Diga a eles no seu pensamento: parabéns, você é um vitorioso, você está conseguindo, é isso mesmo, vá em frente. Porque se fosse eu no seu lugar, eu não teria essa força. Que coragem que você tem, parabéns, Deus te abençoe. Gente, eu fiquei pasma e eu aprendi naquele dia o que é levar uma esperança. Muitas vezes, né? Eu fui casada com um médico por 20 anos. Ele era cirurgião. E ele dizia que muitos dos pacientes dele, ele proibia a visita dos parentes, porque o paciente saía bom da cirurgia. Quando começava a visitação, o paciente piorava. Porque a pessoa que ia visitar, coitadinho, oh meu Deus, oh não sei o quê. Então é assim, gente, levar esperança. Ah, mas para quem? Eu tenho que ir lá num doente? Não, nós todos estamos doentes, a maioria de nós, dentro de casa. O marido, a esposa, os filhos. Esperança. Não é colocar mais no fundo do poço, é levantar. Como ela disse, espalha a esperança, como o Criador espalha as estrelas no céu, sem pedir nada em troca. Ó, eu vou te ajudar. Mas, olha o pato. Lembra da história do pato? Mas você vai ter que fazer isso para mim. Não, gente. Vamos evoluir. Quanta beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu o que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Ama então, serve, confia, nada é em vão.
Então sigamos, né? Alma querida e nobre, a nobreza de uma alma se revela na compreensão e na aceitação dos desígnios de Deus. Exala o doce perfume de amor que emana do teu coração para alimentar e consolar os corações que sofrem e choram. Conta para eles sobre Jesus. Segue por aí evangelizando as almas sequiosas de consolação. Fala para todos sobre o Deus de amor e misericórdia que habita o teu interior. Perfuma e colore, ilumina a quem se aproximar de ti. Espalha a esperança como o Criador espalha as estrelas no céu, sem pedir nada em troca. Vem o parágrafo seguinte. Nasceste para brotar, perfumar e florescer. És como uma linda flor que, mesmo adornada de espinhos, não deixa de enfeitar e perfumar o ambiente em que vive. Eu recebi certa vez uma psicografia de um espírito falando do trabalho de uma rosa, da missão de uma flor. Nossa, ele escreveu lindamente, né? A missão de uma flor: enfeitar, embelezar, perfumar, oferecer o néctar. Ela vive esperando o beija-flor para que ela se perpetue, porque a vida dela é breve. É maravilhoso o texto, eu vou resgatá-lo, vou ver se o Alex coloca aí nos grupos. É lindo, né? Então, irmã Sheila e os amigos espirituais fazem essa comparação, né? Nós viemos para isso. Como se fosse uma vida de uma flor, né? Que mesmo no charco ou cercada de espinhos, ela cumpre a missão dela. Ela brota, ela germina, ela resplandece. Ela calma, ela serena. Quem vê uma flor, né? Serena o coração. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim para mim: Elizabeth, eu apanhei 2 rosas amarelas, uma alaranjada e uma vermelha. Estou colhendo, estou colocando num vaso por sua intenção. Eu falei: meu Deus do céu, sabe aquela expressão assim, você quebrou minhas pernas? Então assim, gente, olha, a flor dedicada, que energia que tem uma rosa. Quem é de nós que é capaz de fabricar uma rosa? Que perfume, que beleza, que singeleza, que delicadeza. Ela foi cortada, né? Vai lá ficar enfeitando, cumpriu a missão dela. Nós viemos aqui para ser uma rosa, como uma rosa. Enfeitar, suavizar, perfumar, colorir. Já pensaram nisso? Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é
frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente e feliz a cantar, laranhar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. É o Cristo divino chamando por nós. Essa canção foi a mãe de Chico que ensinou para ele quando ele era criança, né? Dona Maria João de Deus, que ensinou para ele nas horas difíceis. Eu até fiz um videozinho aí, gente. Quem não viu ainda, está no YouTube. Eu acho que o Alex já colocou nos grupos. Alex, alguma consideração? Algum recadinho aí? Não, a Irailde acabou de lembrar exatamente disso, né? Ela comentou aqui que essa foi a música colocada como presente de Natal de você para o Eva. Foi isso mesmo. Você quer comentar sobre o tema? Agora, né, vem o nosso último parágrafo, aquele recadinho assim, especial para a alma que abriu a página. Gente, esse livro funciona assim, ó. Você recebe o livro, né? Você segura o livro aqui no seu coração. Tem que ser no coração. Fecha os olhos, eleva os teus sentimentos, teu pensamento a Deus. Faz uma prece e aí você abre o livro. Aí olha, alma querida e nobre. Aí no finalzinho, quando cita de novo o título, né, que no caso ela repete o título, alma querida e nobre, lá nos finalmente, é o recado para você que abriu, hein? Alma querida e nobre, Deus te abençoe, proteja e guarde. Vai semeando estrelas no jardim dos corações sofridos e jamais te esqueças, és linda e preciosa vida do amor de Deus. Nossa, meu Deus, é muita poesia, né? Alma querida e nobre, Deus te abençoe, proteja e guarde. Vai semeando estrelas no jardim dos corações sofridos e jamais te esqueças, és linda e preciosa vida do amor de Deus. É a lição de número 83.
Gente, nós temos os livros à disposição. Aparece aí o telefone, né, de contato. Alex pode colocar aí, para quem quiser. É uma bênção, gente, essas leituras aqui. E os únicos capítulos que não foram psicografados, né, é o que eu faço a descrição de como isso aconteceu, e aqui no final que eu dedico uma página para minha mãe, que desencarnou quando eu estava escrevendo o livro, né, que é uma alma tão linda, tão maravilhosa. Eu dediquei a ela, né, alma santificada e bela. Depois eu vou, quando chegar aqui, eu vou ler para vocês, né, da minha mãe. É só isso aí que não foi psicografado. Todo o livro foi rolei aqui, psicografado por irmã Sheila e amigos espirituais, né? E nós recebemos aqui o prefácio do irmão José, que foi o antigo Barnabé na época de Jesus. Ele mandou o prefácio através de outro médium, de Ivani Severino, de Belo Horizonte, da Casa Francisco de Assis. Está aqui, né, com a letra que veio psicografada. Então, isso aqui é uma obra divina. Eu só fui o pombo correio. E os espíritos trouxeram também as ilustrações, os desenhos. Foi daí que começou essa história aí, né? Dos desenhos, das telas. E vocês viram que se a gente estuda um pouquinho a lição, a gente encontra muita coisa nessas lições. Cada um vai enxergar o que tem nele, o que tem dentro dele. Então, assim, a minha percepção é pobre. É pobre porque o meu caminho ainda é longo. Mas tem gente mais capacitada para interpretar muito melhor essas lições aí. Mas não tem aquele ditado, se não tem tu, vai tu mesmo? Eu estou nessa aí, não tem tu, vai tu mesmo, né? Mas eu faço com todo amor, de todo o meu coração, com o que eu tenho para entregar. E eu prestei muita atenção em cada palavra que eu falei aqui. Né? E eu espero que não tenham sido palavras vazias para vocês. Foi com sentimento de amor e de gratidão a Deus por hoje eu poder falar dessas coisas. Sabe-se lá o que eu já falei nessa minha vida, né? Que eu não tenho noção. Esses dias eu falava com Alex, eu tenho que cuidar muito bem do meu lado sombra, porque o meu lado sombra é muito escuro. É preto escuro, meu lado sombra. Eu sei das minhas dificuldades. E eu não posso despertar as minhas sombras. Eu tenho que fazer resplandecer a minha luz. É isso que eu tenho que fazer. Acho que todos nós devemos fazer isso. Não despertar o lado sombra. Resplandecer a luz para que chegue de tal forma que não exista mais sombra em nós, que ela tome todos os espaços. Então, nesse resplandecer singelo ainda, dessa luz que habita em mim, é com amor que eu fiz hoje essa singela explanação. Que possa ter chegado ao coração de vocês o mesmo amor que fluiu do meu. Combinado? Então é isso aí. Hoje é isso. Alex, quer falar alguma coisa antes do passe? Então, eu estou feliz com a notícia que eu vi nos comentários aí hoje, né? Porque a gente vai acompanhando essa família do Eva aqui, tanto aqui ao vivo, né, quanto nos bastidores, pelos contatos aí no WhatsApp. Acaba que a gente vai se familiarizando, né, com muitos de vocês aí. Em alguns casos vamos criando até uma certa intimidade, né? E eu fiquei feliz foi com a notícia de que a Natália Prado, né, tá gravidinha. Oh. Então ela está muito feliz, né? Passou uns perrengues aí hoje, mas está tudo já regularizado, né? Ela é lá de Governador Valadares, nas Minas Gerais. Ela já havia aí compartilhado esse desejo, né? Esse sonho aí
de receber aí mais um espírito, né? Um, dois, sei lá, né? Hoje vem, de vez em quando eles vêm de dupla, de trio, né, Natália? Vai saber, Nossa, que legal, não quero falar Natália. nada, não. Só estou comentando. A gente fica feliz, né? E vibra para que tudo corra bem, né? E seja conforme a necessidade de todo mundo que está envolvido nesse processo aí. É isso. Coisa boa, gente. Eu fico feliz pela Natália, né? Que esse Espírito venha trazer tanta luz para você que vai esconder a sombra. Que você receba esse serzinho de luz aí, né? Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, né? Vocês são maravilhosos. Vocês nos incentivam. E como que funciona a fé, né? Às vezes a gente está numa situação delicada, assim, que não é de propósito, né? Aí acontece um inesperado, você tem que agir de alguma forma e você pensa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E você tem uma ajuda tão grande, uma bênção tão grande, e é assim que funciona, né? Deus funciona assim na vida da gente. Faz a tua parte e eu te ajudo. Então muitas vezes esse socorro vem de uma forma tão inesperada. Aí você pensa, o que eu fiz para merecer esse socorro, né? O que foi que eu fiz? Então o negócio é isso aí, é ir se iluminando, né? Espargindo luz que você atrai. É isso, é assim que tem que ser. E que essa alma querida e nobre hoje faça parte dos nossos sentimentos, para que a gente se torne um pouquinho que seja, ou tudão, né? Ou muitão dessa alma querida e nobre, vencendo os desafios, vencendo as investidas das trevas, né? Colocando Jesus à frente, para que a gente consiga ir até o final. Olha aqui, ó, a Ana Graciele diz que leva para o plantão dela e nos momentos que pode parar para um café, ela abre a página e se ilumina. Que legal. A Jerusa falou que é o livro de cabeceira dela. Deixa eu ver o que mais aqui. É isso aí, tem gente que faz o culto com ele, a mãe da Ana Graciele já leu todo. Isso aí. Então, meus queridos, mais alguma coisa, Alex? A mãe da Graciele é a dona Graça Moreira. Abraço para dona Graça. O livro foi autografado para ela. Gente, amanhã tem mais, às 20h30. Está aí o tema Presença Divina, né? Nós continuamos nessa linha, né, dando ênfase, né, para Jesus nesse mês de dezembro, aí, que é o mês de aniversário do Cristo, do ponto de vista da comemoração, né, da data do Natal aqui na humanidade atual, mesmo que isso não reflita a realidade, né? Mas não tem problema. Qualquer motivo que seja para lembrar Jesus já está valendo. É isso aí. Então vamos agradecer, gente, por essa noite abençoada, que os Espíritos nos socorrem, né? Vamos concentrar as nossas energias, o nosso pensamento em Jesus, essa alma querida e nobre que desceu à terra para nos consolar, para semear estrelas, para trazer um amor diferente do que nós conhecemos, do que nós conhecíamos e imaginávamos que fosse amor. Ele veio semear estrelas de esperança, de paz, de consolações infinitas para todos nós. Jesus,
mensageiro do amor e da paz, irmão querido, que não mediu esforços para nos mostrar que somos centelhas divinas e que o sol do amor de Deus brilha em cada um de nós, e recomendando: fazei brilhar a vossa luz. Nos deixou traçado o caminho da verdade, do amor, da vida como devemos vivê-la. E cada um de nós que seguir esse caminho chega com facilidade ao Pai. Mas para acertarmos o caminho e fazermos a luz vibrar, acender e resplandecer em nós, precisamos conhecermos a nós mesmos, limpar as dependências dos nossos sentimentos, onde a treva faz morada. Iluminemos as trevas para que se tornem também luz. Obrigada, Senhor, que a Tua luz se faça presente em todos os lares, fluidificando as nossas águas, derramando o remédio que necessitamos para que possamos despertar as nossas consciências e aceitarmos, compreendendo os Teus desígnios. É preciso parar, nem que seja um segundo, o que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão, é preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão.
vezes, Senhor, despertar as nossas consciências e não jogar fora essa grande oportunidade que temos em nossas mãos, nos nossos pés, que podem caminhar em passos largos para o progresso. Não retrocedamos, Senhor, aos nossos compromissos, a nossa jornada bendita que nos aguarda para a luz. Não viemos para chorar nem para tristezas, viemos para ser gratos a essa grande oportunidade. Alimenta a nossa coragem, Senhor, e a nossa força para adentrarmos nas nossas existências, nessa soma que somos nós, fazendo uma seleção do que nos faz bem e do que faz bem a todos que nos rodeiam. Que vigiemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que vigiemos o que nós abrimos de portas, que vigiemos o que colocamos dentro da nossa casa mental, pois é disso que viveremos, do que colocamos na nossa casa mental. Mestre Jesus, que tuas lágrimas naquele madeiro infame possam lavar também aqueles sentimentos nossos que causam lágrimas aos nossos irmãos. Que não sejamos o prego ou o espinho na vida de ninguém, pois a vida é feita de consequências. E quem diz o que vai acontecer somos nós mesmos. Nós plantamos e nós colhemos. E muitas vezes, quando um dos nossos amores precisa colher uma erva amarga, nós pedimos: tende piedade, Senhor, tende piedade. E Ele diz: meu filho, é da lei. Semeemos então melhor para colhermos perfumes e mel. É da lei, é da lei. É assim que nos educamos. Alguns compreendem e aceitam, outros lutam e relutam e brigam e discutem enquanto semeiam espinhos. Mas prossigamos corajosamente, deixando a luz brilhar em nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, meus queridos,
Então, foi isso aí hoje, graças a Deus. Recorta essa mensagem para nós, Alex. Põe nos recortes. Nós temos um canal agora de cortes do Eva. Algumas mensagens, né, que vêm da espiritualidade. A gente vai colocar lá, que às vezes a pessoa quer escutar. Essa mensagem eu quero ouvir. Foi um espírito amigo aqui que não precisa citar o nome, segundo ele, que nos trouxe. Mas aí, gente, não se esqueçam da nossa rifa, né, de adquirir os bilhetes. Acho que tem alguns ainda, nós precisamos fechar essa rifa. Essas telas aí, né, que eu tive a ajuda da espiritualidade para confeccioná-las. Elas são grandes, tem 80 centímetros de altura por 60 e a redonda tem 80 de diâmetro. São telas grandes, bonitas. Ajudem-nos aí. Você compra um bilhete, concorre a 2 números. É com a Aninha que fala com esse número que está aí, ó. E já já eu começo a fazer as telas de encomenda de vocês, né, gente? Eu parei uma semana porque a gente estava recebendo visita aqui também e tinha que dar um pouco de atenção, não tinha como. Mas eu vou voltar agora em breve a fazer a de vocês. Muito obrigada pela companhia, pela força, pelo pessoal do fundão que faz a sustentação. Vocês nem têm noção do quanto vocês nos ajudam. Um dia vocês saberão. Muito obrigada de todo o coração. E quem não é do fundão também, que fica aí torcendo para que tudo dê certo, que participa, que traz ideias boas, que escreve, que fala sobre o assunto que está sendo falado, que reflete. Gente, é muito importante, né? Esse grupo de estudos nosso do Evangelho de Amor é uma grande família aprendendo juntos. Muito obrigada. Beijo, até amanhã. Agora lá vai aquele beijo, né? Um beijo de uma alma grata para vocês. 2 almas gratas, né? A sua também é, não é? Então lá vai. Pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, Ana.